mais um vídeo do canal Gap Filosófico e hoje nosso vídeo será acerca da tese da ignorância racional baseado no livro do Anthony Downs, que vai falar um pouco sobre essa questão de que seria a ignorância racional utilizando os aspectos daquilo que nós entendemos como democracia, né? Atualmente, como essa ignorância racional nos afeta de certo modo, né? Diante das escolhas que nós escolhemos não fazer, principalmente dentro da política, né? Dentro da política, aquela política chamada política institucionalizada, né? Que é aquela política prática que influencia diretamente nas políticas públicas enquanto todo social, enquanto Estado, né? Pois quando você fala política parece que é algo mais amplo do que está sendo retratado aqui, principalmente num canal de filosofia, quando o tema é filosofia, é necessário ser específico. E parece algo contraditório, né? Como pode a ignorância ser algo racional? Como a ignorância pode ser parte de algo necessariamente racional? Antes de chegar na concepção geral, né, do Anthony Downs, eu vou elaborar algumas dessas questões que estão contidas no livro do Anthony Downs, né, que ele elabora de certa forma determinadas concepções, alguns pressupostos, algumas proposições, né, que estão ligadas ao entendimento dele do que seria uma busca, né, um debruçar-se sobre o conhecimento dentro desse âmbito do contexto político de um modo geral, para poder chegar no problema da questão central que está posta em contraponto às concepções políticas que inclusive podem ser bastante identificadas com a nossa realidade atual do país ou exteriormente em outros países também, mas você pode muito bem associar isso com a concepção política atual do Brasil. Então vamos lá. Alguns pontos aqui, né, para poder a gente abordar a questão da ignorância racional e começam por aqui. Para o Anthony Downs, o papel da informação na tomada de decisão. O processo de tomada de decisões, ele possui determinados custos, né? Para tomar decisões necessariamente racionais, um homem deveria ao menos saber quais são seus objetivos. 2. Que maneiras alternativas, ou seja, maneiras variadas de alcançar esses determinados objetivos, são possíveis para ele. 3. Quais são as consequências prováveis da escolha de cada alternativa dessa? Você percebe, né, que ele vai inserindo aqui uma questão que é muito importante, que envolve o processo de tomada de decisões, envolvendo as probabilidades, inclusive, né, direcionadas por determinados objetivos, não necessariamente encarando esses objetivos como escolhas que são feitas e consequências necessárias dessas escolhas feitas, porque afirmar isso se aproximaria daquilo que fazem por aí, né, como os coaches utilizam, né, que basta você mudar de direção que o resultado modifica, mas se trata aqui, ao contrário se trata de considerar as possibilidades, sabendo quais são seus objetivos, né? Dito isso, né, no ponto 2, verificar quais seriam as possíveis alternativas de alcançar essas determinadas metas ou objetivos estabelecidas por você, para você mesmo, né? E 3, quais seriam as possíveis consequências dessas escolhas em detrimento de cada possibilidade dessa? São pressuposições que vão considerar uma gama maior de possibilidades diante das limitações das suas escolhas dentro do contexto social de um modo geral, né? Vamos seguir aqui. Então, como já verificamos aqui inicialmente, isso é um recorte do livro, né?
um recorte que eu achei as partes mais importantes de serem comentadas. Ele prossegue, né, com a questão do processo de tomada de decisões necessariamente racionais que se propõem a analisar a realidade e se propõem a tentar fazer melhores escolhas, né? Tem essa outra abordagem aqui que é importante. O processo de tomada de decisões e seus custos ainda. O conhecimento de que se necessita é conhecimento contextual, assim como informação contextual, as quais são geralmente necessárias a cada um dos aspectos de tomada de decisão mencionadas anteriormente. Mesmo a escolha de metas exige, ou objetivos, eu não gosto muito dessa palavra metas, que parece algo empresarial, corporativo, né? Exige informação, já que apenas seu objetivo definido ou definitivo, sua ideia do estado social ideal existe independentemente de seu conhecimento da situação atual. A maior parte de suas outras metas ou objetivos são meios para esse fim máximo. Daí que escolhê-los exige informação, assim como ideais. Vamos reler isso aqui, porque essa questão aqui é um pouco mais complexa. Então vamos lá. O conhecimento de que se necessita é sempre o conhecimento contextual. Conhecimento contextual, poderíamos fazer uma correlação aqui, porque a realidade ela se dá de modo complexo, né? Você não pode ter ideias, digamos, totalizantes da realidade e utilizar concepções totalizantes da realidade para todo tipo de decisão que você vai tomar. Só pessoas simplórias fazem isso. Pessoas realmente ignorantes no sentido extremo da palavra, não no sentido comum, porque ignorante todo mundo é referente a alguma coisa, mas ignorante no sentido de achar que tudo já está muito dado e que, de certa forma, a sua visão de mundo vai abarcar a todas as decisões que você vai tomar na sua vida, seja lá qual hora de conhecimento for. Vamos usar um exemplo aqui, como por exemplo, um posicionamento que se dá por uma questão irracional, de um posicionamento de alguém que se coloca como um anti-vacina em época de coronavírus, né? Como por exemplo isso, através de uma determinada visão de mundo que não se permite analisar o determinado contexto, um conhecimento contextual que está delegado aos aspectos científicos daquela determinada demanda de conhecimento, né? Enfim, prosseguindo. Então, são geralmente necessárias a cada um dos aspectos, né, de tomada de decisão mencionados anteriormente. Mesmo a escolha de metas ou objetivos exige um acesso a uma determinada informação, já que apenas sua meta definitiva, sua ideia de um determinado estado social ideal, e aqui indo para a questão do ambiente público, da questão se você acha que a questão de estado de bem-estar social que não tem relação com esse estado social ideal, porque esse estado social ideal aqui representa a ideia que o sujeito tem de um estado social ideal, por mais distorcida que ela seja, justamente a sua ideia desse estado social existe independentemente do seu conhecimento da situação em que passamos atualmente em detrimento da realidade, ou seja, a sua ideia, volta a questão aqui dos antivacinas, né? A sua ideia de um estado social ideal sem vacina, ela independe do conhecimento real da situação atual que estamos passando, né? Isso serve como exemplo. É um exemplo, né? Poderíamos ter vários outros exemplos. Então, a maior parte de seus outros objetivos são meios para esse determinado fim máximo, né? Daí que escolher esses determinados fins exige acesso a uma determinada informação, por mais que essa informação seja distorcida. E vou deixar claro, estou utilizando isso aqui como um exemplo no qual essas metas deveriam ser levadas em consideração, não só a ideia do contexto, da relação do estado social ideal que existe na sua cabecinha, mas é dada uma determinada necessidade de determinadas concepções de conhecimento real, em detrimento daquilo que se dá na realidade da situação, do contexto da situação geral,
para que seus objetivos se deem de uma forma mais, digamos, coerente com as suas escolhas, mesmo que elas sejam um pouco distorcidas. Pode até fazer com que você mude as suas escolhas. Ou não, e aí depende, né? Depende de quem escolhe, depende de quem analisa. Então, algumas suposições, né? Esse determinado conhecimento contextual e a informação podem ser ambos tratados como informação, já que adquiri-los é dispendioso. Nenhuma informação falsa é publicada por quaisquer fontes. E aqui ele está falando do processo de como verificar que uma relação daquilo que se entende como conhecimento contextual e informação, que pode se dar. Informação pode ser entendida inclusive como desinformação, né? Porque tudo, principalmente na época, na era da disseminação massiva de fake news, pode ser compreendida como informação, né? Então, o conhecimento contextual e fazer essa diferenciação entre um determinado conhecimento contextual que você tem em relação a algo que, de certa forma, você tem como uma ideia fixa na sua cabeça de uma determinada idealização, de uma reverberação social, e é uma informação factível que não seja desinformação, podem ser ambas tratadas como informação, já que fazer essa diferenciação entre esses determinados aspectos e nuances, na verdade, é algo muito trabalhoso, na realidade, principalmente numa era de disseminação de fake news massiva, e principalmente se você não tem o costume de saber diferenciar fontes confiáveis de informação realmente considerada relevante para aquele tema de pesquisa que você pretende se debruçar. Ou às vezes nem pretende se debruçar, mas na verdade você quer a informação pronta, né? E aí sim se toma atitudes equivocadas. E aí no 2 ele cita essa questão. Então, essa última não significa que os fatos não podem ser manipulados de modo a dar falsas impressões, só para ressaltar. Apenas significa que todas as afirmações factuais podem ser aceitas como corretas, sem maiores verificações, embora sua importância possa ser duvidosa. E guarda isso aqui. E aí, como é que isso se relaciona com a questão do voto, né? Em nosso modelo supostamente democrático, os cidadãos que não são membros do governo deveriam tomar duas importantes decisões: como votar, de que maneira, se houver alguma possibilidade de exercer influência diretamente sobre a formação de políticas governamentais. Todas as decisões políticas são tomadas da mesma maneira, portanto, podemos ilustrá-las analisando a decisão de voto. Será que é tão simples assim? E aí, digamos, vamos retornar aqui para essa questão. Tendo por base, né, aquelas questões que já foram elencadas aqui, da questão da escolha dispendiosa, né, de saber diferenciar informação de desinformação, e entender como essa informação ou essa desinformação se relaciona para com o meu ideal de mundo, e entender também a nuance de que meu ideal de mundo ele poderia estar baseado em bases estruturais de desinformação. Isso já dá bastante trabalho, tendo em vista também a relação da questão das informações que podem ser falsas ou não, mesmo que na situação colocada aqui, que essa relação factual, ou seja, a relação de como os indivíduos fazem escolhas, né, ela possa estar, de certo modo, relacionada com um viés de confirmação de uma notícia falsa e de uma não preocupação com essas determinadas fontes que não possam ser manipuladas, por mais que também tenham fonte,
Para você ver como a questão é complexa. Não é simplesmente você analisar uma determinada fonte. Essa fonte aqui é confiável, mas existem também posicionamentos que podem se dar de N maneiras. E aí pode ter um viés de confirmação também naquela questão que vai validar um determinado ponto de vista que por muitas vezes pode até estar equivocado. Não é só uma questão de considerar as notícias falsas e as notícias verdadeiras, apesar disso ser fundamental atualmente, né? Mas é uma questão de você poder raciocinar mesmo com a sua própria cabeça e perceber todas essas nuances do que não é fácil, né? O que não é fácil, principalmente para uma realidade complicada, né? Que vivemos atualmente. Então, de que maneiras, né, voltando aqui para a questão do voto, todas as decisões políticas são tomadas da mesma maneira, portanto, podemos ilustrá-las analisando a decisão de voto, ou seja, como votar, de que maneira, se houver alguma possibilidade de exercer influência diretamente sobre a formação de políticas governamentais. Vamos seguir. Os retornos provenientes da informação e sua diminuição. Depois voltamos para a questão do voto, né? E aí, como é que eu poderia votar? Como é que eu poderia utilizar dessa informação para poder verificar como, vou retornando aqui, como eu posso votar e de que maneira eu posso influir de acordo com a minha ideia de sociedade através do voto, né? É outra questão, né? Os retornos provenientes da informação e sua diminuição. Os cidadãos adquirem informação política por duas razões principais: para ajudá-los a decidir como votar e dois, para formar opiniões com as quais podem influenciar a formação de políticas governamentais durante o período entre as eleições. A decisão de voto é tomada em vista das políticas que o governo perseguiu durante o período eleitoral. É a reação do eleitor ao que quer que o governo já tenha feito. A decisão formadora de opinião se destina a influenciar a formação de políticas governamentais durante o período eleitoral. Não é uma reação pós-facto às decisões governamentais, mas uma modeladora ativa delas. E aqui algumas proposições para poder dar o arremate do contexto e eu fazer o comentário final que vai levantar finalmente por que a ignorância racional é algo escolhido entre a população, mas eu acho que você já deve ter notado, né? Porque por mais que eu tenha feito um recorte aqui desse livro, que é um livro com quase 400 páginas, se eu não me engano, só esse recorte ele já dá bastante trabalho de raciocínio para você poder analisar aquilo que você escolhe, o seu viés de confirmação, a sua ideia de realidade, em detrimento daquilo que pode ser considerado como conhecimento válido e o que não pode ser considerado como conhecimento válido. A questão das fontes de informações, que informações falsas não possuem bases informativas consideradas bibliograficamente como relevantes, porém dentro dessas mesmas referências que podem ter referências bibliográficas consideradas confiáveis e de cancha, né, como é chamado, como chamaria meu avô, né, ou de conteúdo, ou digamos, de robustez, né, mesmo dentro desses contextos exige uma determinada análise que não está salva a uma determinada manipulação de informação por conta também da ideologia de quem escreve, por conta da concepção de simpatia epistemológica que possivelmente aquele indivíduo pode ser direcionado, né? São inúmeras questões. Então, algumas proposições as quais colocam em evidência o porquê a ignorância racional é escolhida pela maior parte da população, que simplesmente escolhe por se abster e diz aquela velha frase assim: eu quero lá saber de política e não quero me preocupar com isso, político é tudo ladrão, apesar de que essa máxima não ser de toda errada, que a maioria dos políticos realmente são desonestos, principalmente no Brasil, mas você assumir racionalmente essa ignorância acerca da política faz com que a máxima de Platão, né, ela seja veemente e ela seja presente, né? Aqueles que não se interessam por política vão ser governados por aqueles que se interessam, por mais medíocres que sejam. Não é exatamente isso, mas o contexto é esse, né? Então, algumas proposições, né, que vão colocar em evidência também essa questão. Os cidadãos que mais se importam com qual partido vence em uma dada eleição têm a menor necessidade de informação, ao passo que aqueles para quem a informação é extremamente útil não se importam com quem vence a eleição. Aqui está uma questão muito interessante, né? Quando você faz um partido, um time de futebol, né?
partido X em detrimento de partido de um determinado fulano. A partir desse momento você não está analisando utilitariamente, por mais que eu não seja totalmente a favor do utilitarismo, mas nesse contexto é importante utilizar as concepções utilitárias, né? Por mais que você vista uma determinada camisa de um partido ou de um determinado político, você não está levando em consideração, em termos de escolha, todas as possibilidades que podem servir para você de uma maneira que seja útil para aquela sua ideia, por mais distorcida que seja, de uma concepção social. Agora, digamos que o sujeito ele tem uma percepção boa acerca da realidade social dele, né? Mas ele está empapado dessa concepção de fazer partido ou de político um ídolo ou fazer do partido um time de futebol. Ele não consegue enxergar as falhas que o partido tem no sentido de ter uma convergência com a ideação que ele faz da sociedade perfeita ou da sociedade que ele gostaria de ter, e muitas vezes o voto dele vai de encontro aos próprios interesses dele. 2. Para muitos cidadãos, a aquisição de quaisquer dados políticos não gratuitos é irracional. Assim como o é a aquisição de muitos dados políticos gratuitos, até mesmo durante campanhas eleitorais. A maioria dos cidadãos numa democracia não vota com base nos seus verdadeiros pontos de vista políticos. E aí, endossando o primeiro ponto, né, que foi ressaltado aqui. Portanto, o governo democrático pode deixar de fornecer à maioria de seus cidadãos todos os benefícios que eles poderiam obter dele, já que você votou simplesmente por conta de um tipo de bairrismo que foi internalizado na sua concepção política, que não deveria fazer parte dela, né? Que isso sequer é aplicável nesse determinado contexto. 4. Apenas alguns cidadãos podem racionalmente tentar influenciar a formação de cada política governamental. Para a maioria, é irracional saber qualquer coisa sobre a formulação, até mesmo daquelas políticas que os afetam. Repetindo, apenas alguns cidadãos podem racionalmente tentar influenciar a formação de cada política governamental. Para a maioria, é irracional saber qualquer coisa sobre a formulação, até mesmo daquelas políticas que o afetam. Ou seja, racionalmente o indivíduo escolhe, além de não escolher, ele escolhe não se informar sobre as possibilidades de uma suposta influência, por mais reduzida que seja, né? Nesse contexto do Estado em detrimento do Estado democrático, né? Desse Estado que rege a política de um determinado país, né? Então, por menor que seja, apenas alguns cidadãos podem racionalmente tentar influenciar, ou seja, tentar lutar contra a maré, né, da predominância política que se estabelece, da hegemonia política que se estabelece, mas a maioria sequer quer saber, que não sabe. Essa é a questão. 5. Em geral, as decisões econômicas de um governo racional numa democracia são tendenciosas sempre contra os consumidores e a favor dos produtores. Isso é algo que é óbvio, né? Porém, sempre quando se usa um partido X em detrimento de um partido Y, é utilizado esse discurso como um coringa, né? De nós iremos olhar mais pelo povo do que vocês, mas na verdade todo governo que se institui de uma maneira racional em detrimento, se utilizando do Estado, ele tem por necessidade agir dessa forma. Pode ser algo mais incisivo ou algo menos, mas a regra geral é essa, né? E 6. A desigualdade do poder político é inevitável em toda a sociedade grande, marcada pela incerteza e por uma divisão do trabalho. Não importa o que diga a sua Constituição ou quão iguais seus cidadãos sejam em todos os outros aspectos. Ou seja, a desigualdade do poder, de um modo geral, e principalmente dentro do poder político institucional, é algo que se dá acerca das influências e das alianças que são feitas, né, de grandes acordos que envolvem um poder ligado ao dinheirismo e etc. E principalmente numa sociedade que trava essa questão da subalternização, né, como algo que deveria ser valoroso. O indivíduo que é explorado, né,
por uma determinada empresa que flexibiliza os direitos trabalhistas com o aval do Estado, né? Ele compra o discurso de que ele é alguém que é extremamente valorizado, né? Apesar da desigualdade. Então, por mais que a Constituição diga que são todos iguais perante a lei, como diria George Orwell, né? Em A Revolução dos Bichos, e também endossado pelo já aposentado Celso de Mello, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, né? E realmente essa questão, retornando à questão aqui do 2, que eu não cheguei a comentar direito, só li, a questão da aquisição de informações ou dados políticos não gratuitos, ou seja, que custem, seja economicamente, ou seja, que custe no sentido de fazer um esforço para poder compreender isso, né? Seria irracional, né? Ou seja, seria algo desnecessário, né? Adquirir esses dados políticos seria algo que não faz sentido, tendo em vista toda essa problemática aqui já elaborada até então aqui por mim. Então, assim como é a aquisição de muitos dados políticos gratuitos, também, né? Muitas informações que chegam na sua cara e você simplesmente não se interessa porque a política é assim mesmo. Até mesmo durante, inclusive, as campanhas eleitorais. E aí, só para fechar, porque o vídeo já ficou muito longo, a, a ignorância racional é algo escolhido de um modo geral porque é algo mais cômodo, porém que se torna custoso devido a todos os fatores elencados até aqui, então, por mim. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Obrigado, dá o like, se quiser dar o dislike, deixa o teu comentário, né? Vou deixar aqui, como sempre, o número do meu Pix, para você que se quiser ajudar a melhorar o meu canal, certo? Obrigado, Gap Filosófico, valeu e até a próxima.